Boas tardes a todos e todas. Mais uma sessão do grupo de estudos Hegel, vinculado ao Laboratório de Estudos Hegelianos da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e nós estamos realizando estudos, leituras e análises da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Estamos na introdução, né, no discurso preliminar, aonde Hegel está situando o seu projeto, né, de uma lógica metafísica diante da, das propostas de seu tempo, das propostas contemporâneas ou da compreensão contemporânea, tanto da metafísica quanto de lógica, para que ele situe o seu projeto. Ele, claro, já está se digladiando com autores como Descartes, como os empiristas ingleses, como Locke, já está se digladiando com Hume, já está se digladiando com Kant, principalmente, e está é, pontuando como o seu projeto ele é uma continuação desse ideal da metafísica tradicional, porém um projeto que leva em consideração as críticas modernas, né, as críticas suas contemporâneas dessa proposta metafísica tradicional. Então, de certa forma, a metafísica hegeliana, ela já tem essa vantagem, né? Ela já tem esse suporte de ser uma metafísica ao qual já foi anunciado determinados problemas, determinadas lacunas que ela vai ter que responder. Ela vai ter que, se ela quiser continuar se pondo enquanto uma metafísica relevante, uma metafísica que realize-se filosoficamente, ela vai ter que responder a determinadas críticas, né, que foram já lançadas. E é interessante que, como bom kantiano, o Hegel ele é um autor que ele se impõe a essas questões. É interessante que não é só uma questão de eu vou mostrar para esse Kant que é possível fazer. Não, ele é como diz o Joãozinho Beckenkamp, ele é um neocantiano. Ele é um autor que nasce ali como uma cria, vamos dizer assim, da filosofia kantiana. Foi instigado por Kant, né? Como o próprio Fichte é, como o próprio Schelling é, como Schulz é, como toda essa tradição aí é. Então, no caso, o Hegel, ele tem todo o consequencialismo, vamos dizer assim, que o criticismo kantiano lançou para a filosofia. Agora, a forma com que ele responde a isso, aí é tudo muito autoral. Aí é tudo muito original. Aí já não é mais Kant, aí já não é mais Schelling, aí já não é mais Fichte. Aí é Hegel mesmo dando a sua resposta. Não vamos entrar aqui em questões pessoais, em como eles se desvincula desses autores, né? Porque não foi da forma mais educada, vamos dizer assim, né? Mas, do ponto de vista filosófico, teórico, é demarcado realmente, muito claramente, que ele não está seguindo. Ele não é um Schellingiano, como ele era até 1801, 1802, né? 1803, com o que nós chamamos hoje de sistema de Iena, né? Que é a primeira filosofia do espírito. Ele já começa ali a se desvincular do seu schellingerianismo, né? Então ele já vai construindo-se enquanto o Hegel que nós conhecemos, que vem à tona em 1806, 1807, com a fenomenologia do espírito. E aí toda essa evolução ela é demonstrada aqui na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1816-17. E aí nós temos aqui esse posicionar-se do Hegel em relação ao filosofar do seu tempo. E é isso que ele está fazendo agora, né? Ele está se posicionando em relação à epistemologia do seu tempo
E aqui no parágrafo de 29, vamos aqui no 28, ele ainda está dizendo que a metafísica antiga, a metafísica clássica, né, que é aquilo que é algo que foi ultrapassado, entre aspas, porque enquanto ideal é o que a filosofia é, e eu creio que nós já chegamos a um ponto comum aqui que nem o Kant queria extinguir essa proposta filosófica, né, de que a filosofia ela busca aquilo que tenta responder a pergunta o que é isto, é uma busca pela essência. Agora, essa busca pela essência, ela possui limites, né? Só que essa busca pela essência no Kant, ela se torna um ideal a ser buscado, se torna um farol, né? Até que ponto realmente nós chegamos lá e concretizamos isso em Kant, aí já é uma outra discussão, né? O Kant ele está querendo fundamentar as ciências naturais. O Hegel ele ainda quer manter esse aspecto ontológico de uma busca de uma essência absoluta. E aí ele vai responder à proposta kantiana, demonstrando, inclusive, os limites, as lacunas dessa proposta, né? Então, quando ele diz que a ciência antiga considerava as determinações do pensamento como as determinações fundamentais das coisas, ele está nos mostrando que essa ciência, essa proposta filosófica, ela não pode ser fácil, simplesmente jogada fora. A filosofia é isso, certo? Então, o problema contemporâneo não está no que, ele está no como, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu continuo fazendo isso? Há nessa metafísica antiga, como ele mostra aqui no 28, uma certa ingenuidade, porque ela descobriu que para falar sobre essas determinações fundamentais das coisas, ela erige um discurso sobre as coisas. Esse discurso sobre as coisas predica as coisas, né? E esses predicados, eles acabaram sendo confundidos com a própria essência das coisas. Só que esses predicados, eles são limitados, eles têm valores em si mesmos, eles não têm valores absolutos. Então, e eles trazem uma série de questões que a metafísica e a epistemologia tradicionais não tinham considerado, que o Kant foi capaz de demonstrar as inconsistências facilmente, que o Hume já tinha demonstrado as inconsistências, né? E o Hegel, ele diz, por que é que, no final das contas, essas inconsistências aparecem? Porque simplesmente houve uma cisão entre sujeito e objeto. Simplesmente se estabeleceu que não há uma síntese, não há uma amálgama entre esses dois elementos. E essa ingenuidade de pensar que o sujeito não interage com o objeto e vice-versa, fez com que a metafísica antiga e a epistemologia antiga e, de certa forma, a, o pensamento moderno, seu contemporâneo, né, encontrasse aí uma falha irremediável no pensamento filosófico, quando, na verdade, o que se tinha era simplesmente uma ausência de compreensão do todo dessa relação. O que é que faltava? Faltava um aprofundamento dialético desse processo, né? Faltava aplicar o silogismo corretamente. O silogismo do conceito, era isso que faltava, né? Então, ele começa a preparar as pessoas para entender essa sua proposta lá na fenomenologia do espírito, quando ele diz que a essência que se busca, aquilo que sustenta as coisas, que é a substância, ela é uma junção de sujeito e objeto. Ela é o transpassar, ela é
a passagem do sujeito no objeto e no objeto no sujeito. Aí, para uma mente moderna que estava simplesmente acostumada com essa cisão, aquilo soa muito estranho. E ainda hoje, para nós, né, para um estudante de filosofia nos primeiros semestres, ou para uma pessoa que começa a ler Hegel, né, depois de ter lido toda a tradição, começa a ler Hegel e pega esse parágrafo lá da fenomenologia, é difícil de você entender aquela frase. Como assim? A substância, aquela substância que o Aristóteles diz que é uma essência, né? Uma das categorias mais importantes da tradição metafísica. A substância que o Tomás de Aquino vai trabalhar lá no ente essência, na Suma Teológica, o conceito de substância que o Descartes vai atribuir ao cogito ergo sum, o conceito de substância que é Deus em Spinoza, a mônada leibniziana, que nós fomos aprendendo que tudo isso é substância. Então, o conceito de substância já tem toda uma tradição, né? Já é um conceito muito pesado assim da história da filosofia. Aí o Hegel chega e diz, olha, esse conceito aí que foi trabalhado durante muito tempo, esse conceito aí nada mais é do que uma relação entre sujeito e objeto. Aí funde a nossa cabeça, né? Aí nosso motorzinho não aguenta, porque como assim? O que é que a relação sujeito e objeto tem a ver com a essência das coisas? Aquilo que sustenta as coisas. As determinações fundamentais das coisas. Ora, as determinações fundamentais das coisas é o conceito de substância, se você para pensar, né? É a essência das coisas. Qual é o grande problema para o Hegel? É que nós simplesmente aprendemos as coisas, as substâncias, pelos seus predicados, né? Tentando definir o que a substância é, informando o que a substância é, falando das qualidades das substâncias. Só que as qualidades das substâncias, elas não são a substância. Isso daí a gente já sabe desde Aristóteles, né? Mas como é que nós chegamos então à substância? Aí tem o Kant que diz que ela é inacessível, que ela é o número. E aí tudo isso está envolvido nessa discussão hegeliana. Ele está tentando resolver isso, né? Aí é por isso que aqui ele partiu de tentar nos mostrar que não é nos predicados que nós vamos encontrar uma resposta para isso, como a epistemologia moderna e antiga pensava, né? Essas percepções, né, tiveram seu valor, nos conduziram até aqui, mas elas têm que ser ultrapassadas. E essa parte aqui, desses parágrafos que se seguem, essa parte A, é para ele demonstrar um ponto de vista, que não é o dele, mas ele vai ter que demonstrar, e depois ele vai demonstrar o segundo ponto de vista. Certo? Aí ele vai até dar um exemplo aqui nas observações, como nós vimos, né? Os predicados. Quais são os predicados dessa determinação fundamental das coisas? Nós chamamos ela de ser aí, nós chamamos de finitude e infinitude, de simples e composto, né? Nós aplicamos, tentamos informar sobre o que ela é. Uno, todo, múltiplo. Só que no final das contas, esses predicados, eles não são a substância. Eles não são a determinação. E a epistemologia, até então, tinha identificado esses predicados como aquilo que as coisas são. Então, se eu defino o que as coisas são através desses predicados, eu tenho o que a coisa é.
como se as minhas representações da coisa garantissem a mim o conhecimento da coisa. E se eu tenho essa representação, essa imagem no meu pensamento do que a coisa é, então eu possuo a coisa, né? Eu possuo a determinação, eu possuo a substância, eu possuo a essência. E o Hegel vai dizer assim: não é tão fácil assim, meu cara, certo? Porque nesse processo, não foi só você que agiu sobre a coisa, sobre o objeto analisado. Não foi só o seu pensamento que se aplicou a captar os predicados do objeto, da coisa, certo? A coisa lhe afetou também. A coisa agiu sobre você também. A coisa converteu também a sua capacidade, a sua cognição, o seu intelecto a um tipo de processo. Ele também lhe constrangeu, você também se formou, você também se moldou nesse processo. Então, houve também um processo de retorno aí. O sujeito, ele também varia, ele não é uma substância. E é interessante porque foi justamente o que o Descartes nos disse, que o sujeito, o eu, ele é uma substância invariável, né? Ele é o eu, ele é o pensamento, certo? E a res extensa é a coisa extensa. Então, no caso, você tem duas absolutidades aí que não se relacionam, né? E o Hegel vai dizer que não é assim, que há uma relação de mão dupla aí, que, e que não pode ser dissociada, né? Uma não é sem a outra, uma só é pela outra. E aí, se você lembra do John Locke, quem passou pelos ensaios sobre o entendimento humano, né, vamos lembrar, para você ver como o Hegel ele nos força a saber a história da filosofia. Porque ele está falando isso depois de ter lido John Locke, e o Locke disse que caso nós não tivéssemos passado pela experiência da sensibilidade, pelo sensível, nós não teríamos formado nenhuma ideia. Por que é que ele disse isso? Porque ele estava dando uma resposta para os racionalistas. Aí você lembra que os racionalistas, eles diziam o quê? Que nós já trazemos em nós inata uma capacidade intelectual. Nós já trazemos o pensamento em nós, as ideias, elas já estão inatas em nós. Quando nós entramos em contato com o mundo sensível, nós aplicamos essas ideias inatas que nós temos em nós sobre esses objetos, e aí você tem toda a produção de conceitos, né? Aí, no caso, você tem uma aplicação das ideias sobre o mundo sensível. Mas tudo parte do pensamento. O pensamento é a origem de tudo. E o Locke fala o contrário. Só que quando o Locke fala isso, ele diz o seguinte: tá certo, racionalistas. Vocês dizem que a pessoa tem uma pré-condição ao pensamento. O pensamento já está lá. Mas do que é que me serve algo se essa capacidade, se não tiver algo que a motive a agir, a motive a acontecer? Imagine uma pessoa sem nenhum tipo de sensação, uma pessoa sem nenhum tipo de nada que lhe desperte a aplicação dessa sua capacidade intelectual cognitiva. Para que é que vai servir essa capacidade? Será que você vai ter noção que você tem essa capacidade? Será que você vai ter algum dia algum pensamento? Ou vai ser o estado de zen constante do budismo, né? Vai ser o zero absoluto, vai ser a ausência de tudo, vai ser o nada. Do que é que vai me valer? Esse é o argumento do John Locke, né? John Locke diz que é impossível
mesmo que os racionalistas estivessem certos e que houvesse uma condição inata, de nada ela valeria se ela não fosse iniciada por um processo de estímulo empírico. E algo que não é iniciado é algo que não acontece, e algo que não acontece é algo que não é. Então, a proposta racionalista não tem sentido. Aí o Hegel, que leu esses caras, que está entendendo, ele nos lança nessa proposta. Do que é que me vale um ego, um eu cartesiano, né, que paira, né, absoluto sobre todas as coisas, que é independente de se relacionar com a resistência, né, porque ele não precisa da resistência para nada, porque ele já é, né, e ele já é para fazer o quê? Ele já é Ele serve para quê, então? Ah, para pensar sobre as coisas. Então, ele depende das coisas para fazer alguma coisa? Ele depende das coisas para ter sentido em si mesmo? Porque se ele serve para pensar algo, e esse algo é algo que não seja ele, então ele depende desse algo para ser. Porque o grande exercício do Descartes foi tentar nos convencer de que, por poder pensar a si mesmo, o cogito, ele se autofundamenta. Mas aí ele vai ficar eternamente pensando que ele existe, é a única coisa que, pronto, ele fez isso e ele vai ser, ele fechou o ciclo da sua existência. Ele pensa que se eu penso, eu existo e isso é uma verdade, é a verdade absoluta e a partir daí eu não preciso mais de mais nada para me fundamentar e existir. Aí o Hegel vai questionar. Um eu que só é capaz de fazer isso e não tem necessidade de relacionar-se o, com o mundo, com o empírico, do que ele serve? Para si mesmo. Não serve de nada. Então, no caso, é por isso que ele não vai jogar fora a proposta racionalista, nem vai jogar fora a proposta empirista. Ele vai ser consequente. E por isso que ele vai ter que nos ensinar que nós não podemos jogar fora. E aí ele vai fazer uma metáfora lá no prefácio da Fenomenologia do Espírito, uma metáfora da semente que se torna uma flor, né, que se torna uma planta, da planta que gera um galho, e do galho que gera uma flor, da flor que gera um broto, o broto que gera uma flor e a flor que gera uma nova semente. E a existência da planta, ela suplanta, né? Ela passa por cima, né? Destrói a existência da semente e depois gera-se o broto, a existência do broto lá que vem antes da flor, depois é destruído pela flor e depois a flor vem o fruto, perdão, né? Depois vem o fruto que destrói a flor e depois do fruto vem a semente de novo e o ciclo vai se mantendo. Aí ele vai ele usa isso para nos ensinar. Os sistemas filosóficos, eles são assim, certo? Eles vão sendo suplantados pelos outros. Agora, você não pode achar que existiria flor sem existir os processos anteriores, sem existir planta, sem existir semente. Não existiria fruto sem a flor. Então, eu não posso jogar fora a filosofia do Kant, nem a filosofia do Descartes, nem a filosofia do Aristóteles, nem nenhuma da filosofia. Eles são a minha base, eles são a minha planta, eu sou o fruto deles. Agora, eu tenho que ensinar para vocês como é que nós pensamos assim, pensamos dialeticamente, pensamos as coisas se relacionando. E aí ele vai dizer que quando eu busco a essência das coisas, eu tenho que, antes de pensar a substância isolada, eu tenho que pensar as relações presentes na substância. E no final das contas, esse meu ato de buscar a essência é um ato que está envolvido o eu
sujeito que pensa e o objeto que é pensado. E do que ele é pensado, ele interage comigo e eu interajo com ele. E a substância nada mais é do que a relação de sujeito e objeto. Isso para mim, é genial, né? Porque nos coloca num novo âmbito epistemológico. Na história da filosofia é uma nova perspectiva epistemológica que nós temos agora com a proposta hegeliana. Não é à toa que ele funda uma nova escola de pensamento, que aí nós temos toda uma tradição idealista, dialética, que depois vai ter que ser combatida, né? Vai ter que ser suplantada pela filosofia analítica. No final das contas, se você parar para pensar, filosofia analítica nada mais é do que uma resposta ao idealismo hegeliano. No final das contas, é isso. É. Então, no caso, agora vamos aqui ao 29. Alguém tem alguma questão sobre esse debate do Hegel com a modernidade, a epistemologia e essa compreensão hegeliana aqui de crítica à antiga metafísica? Eu penso que o Hegel ele trouxe algo muito novo, que é conferir dignidade ao movimento, né? Porque as filosofias anteriores, sobretudo a de Platão, né, com a divisão, aquela dicotomia entre mundo sensível e mundo das ideias ou mundo das formas, né, em que via o mundo das formas de uma forma estática, né, é, que não muda, enquanto o mundo sensível era o mundo das mudanças, o mundo da experiência, vamos dizer assim, né? O Hegel Sim. ele consegue trazer para a modernidade, e ele consegue se inserir muito bem nesse novo tempo que ele vê como um tempo de mudança, né? Ele consegue inserir na mudança essa dignidade ontológica. Ele consegue fazer isso que você está dizendo, que seria essa síntese, né? De toda uma tradição metafísica, né? Mas a partir de uma nova roupagem, que é a atribuição de dignidade ontológica à mudança, né? Acho que isso é muito importante. Fato, fato. É, no caso, é muito interessante nós termos essa percepção assim de vermos também o nosso estudo aqui como um pouco de um estudo sobre filosofia, sobre história da filosofia, né? Porque o Hegel ele nos motiva, né, a um confrontamento com o conhecimento que nós temos da tradição, né, do que veio antes dele, mas também ele nos motiva a ver os desdobramentos, né? Assim, que posição é que ele ocupa nesse jogo, né? E que inovação é que ele traz. E eu acho muito interessante jogar esse jogo, sabe, Zueni? De encontrar, de ver assim, olha, antes de Hegel não tinha isso. A partir de Hegel, sim. Quanto a... O Rodrigo está aqui perguntando sobre a questão do pensamento, da relação do Hegel com o pensamento analítico. Sabe, um autor que eu tomei conhecimento justamente porque, se eu não estou enganado, justamente o professor Jamie Bavaresco, ele foi fazer um pós-doc lá na Austrália com o Paul Reading. E é o Paul Reading que tem um texto que relaciona a filosofia do Hegel com a tradição analítica. E tem o texto que é do Brandon, que é outro autor.
né? São dois autores que hoje estão, eu acho que seriam bons suportes, além do reading, dois suportes para nós vermos essa relação. É o Brandon e a Sociedade Hegeliana fez até um número especial de estudos sobre ele. Isso, Paul Reading e o Robert Brandon. E tem outro, caramba, tem um número especial dele. Espera ainda. Ah, poxa, cara, os nomes vão aparecer. É conhecido, é conhecido. McDowell, obrigado, Rodrigo. Pronto, o McDowell, certo? E eu acho que são os três que têm boas publicações, assim, a nível. Claro que tem algumas publicações que podem ser mais pontuais, mas que eu vi que tem livros para nos mostrar esse panorama da relação dos estudos hegelianos com a John McDowell, isso mesmo. Não o nosso João Amazonas McDowell aqui de Minas Gerais, né? O, o, porque eles nos posicionam numa visão ampla do que a tradição da filosofia analítica, né? De como eles perceberam os limites do idealismo absoluto, né? Hegeliano, e como os estudiosos de Hegel, como Hegel poderia dar uma resposta a essas críticas. Então é bom porque eles nos posicionam no problema, certo? O que é que eles estão, qual é o problema de uma tradição analítica com o idealismo hegeliano? São esses pontos aqui, o uso inadequado da linguagem, né, tal. E depois demonstrar como é que o Hegel poderia trabalhar, reconhecendo quais são os problemas, quais são os limites, quais são os contextos, né? Então, aí tem os mais pontuais, que são Hegel e a linguagem, tem até um texto, acho que eu já citei aqui, do professor Leonardo Vieira, que é um pequeno texto que ele fez, a Desdita do Discurso, terminei de ler a semana passada, que ele tenta posicionar como o jovem Hegel, como ele tratava a questão da linguagem, como ele compreendia a linguagem. Aí realmente dá para entender, pelo que o Leonardo põe, por que que a crítica, porque os analíticos teriam tantas questões ao hegelianismo, né? Ao idealismo do Hegel, porque realmente como ele compreendia a linguagem é uma perspectiva totalmente diferente. E tem outros textos também bons sobre linguagem, eu até citei, né, da última vez, né? Acho que foi a Carita que questionou e eu pus lá o texto que eu também estou enveredando por essas questões para entender, né, o conceito de linguagem do Hegel, né? Mas, assim, de âmbito geral, gente, Rodrigo e Carita, seriam os autores que eu vi que podem nos dar um norte para nós entendermos esse contexto, certo? De Hegel e a filosofia analítica. Tá? Tem outros autores, tem outras. Acho que tem. Saiu agora, não sei se vocês viram, se vocês quiserem, depois eu posso lançar para vocês alguns. Eu consegui. Um novo Companion, da Paul Grave. Saiu agora, em 2020, do Hegel, né? E eu ainda estou trabalhando, eu só consegui ler o texto da professora Nuso, né? Da Angélica Nuso, de Nova York. Mas é muito bom e bem atual. Assim, né? São os últimos estudos, assim, são bem originais os textos. E acho que tem um lá sobre filosofia, Hegel, filosofia analítica. E o Companion de Cambridge, que foi traduzido agora. Isso, Angélica Nusso, de Nova York.
Também um sonho. Um sonho dar um pulinho lá, né? E ela tem textos muito bons, textos sobre a filosofia do direito, Rodrigo, muito bom. Caramba, aquela mulher, caramba, muito boa. E tem textos dela traduzidos também aqui na revista de estudos hegelianos, vale muito a pena vocês acessarem, certo? E no caso, no caso assim seria algumas dicas, mas é, eu vejo essas questões ainda muito por cima, né? Então eu tenho são indicações que eu mesmo também já coloquei aqui, que eu anotei para que eu me proponha, né, a fazer essa leitura, né? Esse volume que da revista de Hegel, da Sociedade Hegel, do McDowell, eu ainda quero parar um tempo para fazer essa leitura, né? É isso, é isso. Mas já tem alguns textos que valem a pena vocês darem essa. Tá certo? Então, vamos retornar aqui. Vamos aqui para o 29. Ah, sim, sim. Ah, sim, o Cirne Lima. O Cirne Lima, ele tem Zeni, bem lembrado, ele tem justamente esses esclarecimentos, né? Esses esclarecimentos. Agora, eu gosto muito do professor Cirne Lima para os fundamentos. Eu gosto muito porque ele me dá muito bom fundamento para início das discussões. Eu acho isso fundamental, assim, para os meus alunos, para quem está iniciando, meus mestrandos, assim, o Cirne Lima ele consegue ser muito didático em temas extremamente pesados. Naquele texto, naquela coletânea de O Deus dos Filósofos Modernos, ele tem um capítulo, não sei se vocês já viram, tem uma coletânea organizada pelo professor Manfredo Oliveira, que é O Deus dos Filósofos Modernos, e tem um capítulo, que é do Cirne Lima, sobre o conceito de absoluto. E é muito bom porque ele mapeia os três conceitos de absoluto. A ideia absoluta, aí no caso, o saber absoluto, a ideia absoluta e o espírito absoluto. E ele divide e explica bem direitinho o que é cada um. Isso é muito bom, sabe? Assim, é uma mão na roda. Então, eu gosto dele por conta disso, desse valor extremamente didático que ele tem e trabalha termos profundos. Vale muito, muita indicação. Tá? Vamos aqui para o 29. Seja bem-vindo, meu caro Normando. 29. Semelhantes predicados são, assim, um conteúdo limitado e já se mostram como inadequados à plenitude da representação de Deus, da natureza, do Espírito, e não a esgotando de modo algum. Depois, por serem predicados de um sujeito, estão ligados entre si, mas são diversos por seu conteúdo, de modo que são uns em relação aos outros, recebidos de fora. Olha só que interessante, né? Depois de todo aquele preâmbulo do 28, ele vai nos deixar bem claro a posição dele em relação a essa tentativa de compreensão que os predicados que nós emitimos, né, que nós apreendemos da coisa, do objeto estudado, que eles possuem conteúdos limitados em relação a aquilo que os objetos, eles são, por exemplo, os objetos que importam, que são Deus, ou a ideia, né, absoluta, né, que é a lógica. Lembrem-se que a lógica trata de Deus antes da criação do mundo. Né? A analogia é essa. Então, a ideia absoluta para falar sobre a natureza e para falar sobre o espírito. Note que quando Hegel vai falar sobre a ideia, sobre a natureza
E sobre o espírito, o que é que ele faz? Ele não faz uma definição enciclopédica, à la enciclopédia francesa. Ele não faz à la Diderot. Ele faz uma obra inteira para demonstrar todos os desenvolvimentos conceituais que estão presentes nesse conceito. Ele demonstra todas as relações presentes, todos os silogismos constantes naquele conceito. Entende? Então não é uma questão predicativa, não é simplesmente estabelecer predicados. Se esses predicados não forem compreendidos naquilo que os liga, naquilo que os relaciona, naquilo que os torna compreensivos enquanto um conceito. E aí está o erro da tradição, o erro da modernidade, né? De não entender os processos. Quando você não entende os processos do conceito, você possivelmente vai ser ingênuo. E se epistemologicamente falando, você vai ser ingênuo no processo de apreensão dos conceitos. Tá? Então, dificilmente você vai chegar à plenitude da representação. Então, note que não é uma questão de simplesmente de as representações do entendimento, elas não dão conta, logo eu posso jogá-las fora. Não, não é nesse sentido. Certo? Nós continuamos tecendo representações. Locke está certo, Kant está certo, nesse sentido aí, estão certos. É isso que nós fazemos mesmo. Só que você não pode tornar essa ideia do representar como um processo unilateral. Eu preciso compreender a plenitude do processo. E a plenitude de um conceito, ela possui uma riqueza que somente a Aufhebung, somente a suprassunção dialética me capacitaria a aprender. E é isso que falta à modernidade, né? É isso que falta à filosofia realizada até então, diz Hegel em 1817, 18, 17, né? Aqui com a enciclopédia. Aí ele dá um exemplo aqui na nota, né? Na observação. Os orientais procuravam obviar a primeira deficiência, por exemplo, pela determinação de Deus mediante os muitos nomes que lhe atribuíam, mas, ao mesmo tempo, os nomes deveriam ser infinitamente muitos. Então, ele chama atenção. Os orientais, eles eram pelo menos consequentes. Ou seja, nós sabemos que nós estamos nomeando algo que, para ser nomeado, tinha que ser infinitamente nomeado. Porque ele é infinito. Se ele é infinito, ele tem que ser infinitamente nomeado. Aquilo que eu tenho acesso por minha finitude, eu tenho realmente que perceber que eu tenho que ser humilde de reconhecer. Olha, eu realmente só posso conhecer esses predicados, certo? E esses predicados me dizem algo da coisa. Não me dizem tudo que a coisa é, mas me dizem algo da coisa e aquilo que eles me dizem da coisa é verdadeiro. Então, há uma garantia aí. Só que eu tenho que reconhecer que existe algo a mais. Certo? E o reconhecimento desse algo a mais é uma maturidade epistemológica que a dialética, que o sistema hegeliano quer nos fornecer. Que é basicamente o final da fenomenologia do espírito. Ele é o saber absoluto. Né? Que é a brincadeira, né? Que a gente que é o bullying que os hegelianos sofrem, né?
Ah, quer dizer que você possui o saber absoluto, né? Aí diz, caramba, se eu sou hegeliano, eu tenho que dizer que eu possuo o saber absoluto, né? Então você é um Thundercat, né? Quem é da década de 80, né? Você é o Lion, você tem a visão além do alcance. Não é nessa percepção, né? Não é nessa perspectiva. Você, na verdade, eu tenho condições, né, ao final de compreender o processo ao qual o conhecimento ocorre, a consciência madura ao final da fenomenologia, ela é capaz de entender como acontecem os processos, os procedimentos, toda a complexidade que está presente ali. Então, ela é capaz de assumir a tarefa do conhecimento dessa forma madura, não ingênua, ciente da complexidade, ciente que vai ser difícil, ciente que vai ser mutável, mas ciente que é apreensível e que eu posso me lançar, me alçar ao conhecimento de tudo, certo? Não existe uma trava em mim de coisas que não me são permitidas, né? Não me é permitido conhecer. Não existe essa trava, não existe esse limite. Eu posso me lançar, por isso é um conhecimento absoluto, é um saber absoluto que o ser humano, a consciência adquire. Certo? Agora, é um conhecimento de tudo? É uma onisciência? Não, não é uma onisciência. Né? É uma capacidade de me lançar e conhecer a tudo que eu me lançar a conhecer. Então, essa é a minha forma de explicar o mais didaticamente possível algo que precisa se passar por toda a fenomenologia para explicar, né, todos os processos. Tá? Desde entendimento, razão, razão observadora, espírito, religião, até saber absoluto. Eu explico dessa forma, né? Não sei o que é que vocês acham dessa minha explicação, né? Mas para as pessoas terem um primeiro contato com a fenomenologia, para entenderem onde é que o livro quer levar, eu explico dessa forma para tornar palatável essa proposta. Né? Porque quem vê no sumário fica assustado. O que é esse saber absoluto? É o saber de Deus? Eu vou conhecer Deus? Ou eu vou saber tal como Deus conhece? Não, né? Mas você vai entender as estruturas. E se você entende o como se faz, você aprende a fazer quando você quiser fazer. Entende? Você aprende a tecne, como diziam os gregos, né? Então, o que é que vocês acham, assim? Porque, no caso, de certa forma, isso que está aqui em discussão. Ele está dizendo, olha, os antigos e os modernos, eles estavam fazendo um ato de conhecimento aonde esses conceitos eles são recebidos de fora, certo? Quando, na verdade, tem que haver uma relação interna, tem que estar reconhecidos uns em relação aos outros. Né? O que é que vocês acham antes de nós passarmos por 30? E isso você percebe muito claro em Hegel, quando ele trata do movimento dialético em si, né? Quando ele faz a trilogia, né? Ser, nada e devir, né? Em que você percebe que o ser ele passa para o nada e nesse sentido ele perece e o nada passa ao ser e nesse sentido nasce e ambos dentro da estrutura total, né? Eles desaparecem, se diluem exatamente numa nova imediatidade, que seria o devir, e por aí o processo ele retorna, mas de uma forma diferenciada, com novas mediações e imediatidades. Né? Então, é a questão do movimento interno, né? Do movimento é, que se refere a si mesmo, um movimento que se refere ao outro, e que se refere à totalidade, e a totalidade se relacionando consigo, e eternamente nesse movimento. Né? Isso é muito legal.
Isso. Isso. Se você entende essa estrutura, né, que é a base dialética, você consegue depois só fazer essa aplicação, entende? Aí, que é o que ele diz que os modernos não estavam conseguindo entender. E por isso que eles Uhum. eram ingênuos, eles eram unilaterais, né? Eles só conseguiam ver esse caminho de ida do sujeito ao objeto, dessa apreensão. E não conseguiam ver essa relação. Que é legal, porque é interessante como nós temos realmente que ficar. Nós somos muito reféns nessa primeira parte aqui da fenomenologia. Embora ela vá voltar lá na filosofia do espírito. Mas né, ainda aqui nós somos, na introdução, nós somos muito reféns. Porque se você se lembra, lá na dialética do senhor e do escravo, onde é que está o problema? O problema é que você tem uma consciência cindida. Você lembra disso, né? A consciência foi cindida. Não existem duas consciências. Não são duas consciências que estão se relacionando. Uma consciência escrava e uma consciência senhora, né? Não são duas consciências. Quem fez essa relação da consciência escrava com a consciência senhoril é Karl Marx, e depois o Kojève vai trabalhar isso daí numa questão mais psicanalítica, ou coisa do tipo, né? Mas o Hegel em si, essa questão lá da fenomenologia, é uma consciência que o grande problema é que ela cinde-se em duas partes e ela não se reconhece, ela fica na unilateralidade de uma das partes. Ou ela vive, se vê como o senhor que só goza, mas não sabe produzir, não trabalha, não consegue estabelecer nenhum tipo de relação de produção, e uma consciência escrava que não goza nada, só trabalha e não reconhece que o seu trabalho é libertador, que o trabalho lhe forma, e o trabalho é aquilo que lhe possibilita ser. Então ela não se percebe, ela se anula, né? Então, você tem uma situação insustentável nos dois lados. A unilateralidade do ser senhor é insustentável. É insustentável. Às vezes nós podemos ser levados a pensar: é muito bom o lado da consciência senhoril. Não, a consciência senhoril é uma consciência totalmente dependente da situação de depender do escravo. É uma consciência sem liberdade alguma. A consciência escrava também é uma situação desgraçada, quem sabe seja mais claro a gente ver esse lado por conta de nossas questões de âmbito social político. Mas as duas consciências, as duas situações, elas são insustentáveis. E a consciência cindida, ela está nesse problema. E aí, como é que ela vai resolver esse problema? Aí vem as próximas etapas da consciência, e elas são também horríveis, que é a bela alma que se engana, né? É uma espécie de má-fé sartriana, e aí até chegar ao saber absoluto, até o espírito, a liberdade de se efetivar no mundo, é um caminho longo e árduo, né? Pois não, Rodrigo, depois a Carita pode fazer uma intervenção. Opa, boa tarde. Tá me escutando? O áudio está funcionando? Beleza. Sim, Não, é sim. sobre a questão do saber absoluto. É uma dúvida que também me persegue, né, na pesquisa do Hegel, principalmente pelo fato, e eu não gosto de usar essa palavra, mas uma bengala de linguagem, porque a gente não pode usar muito fato, né, quando está tratando do Hegel, mas muito no sentido de que, é, por exemplo, você citou aí a fenomenologia do espírito, né? A gente tem o quê? Na tradução para o português, 808 parágrafos. Tudo bem, isso aí não quer dizer que cada parágrafo tem a mesma medida que os outros, né? Mas o saber absoluto, o Hegel discute
pelo menos 20. Aí é muito pouco. E ele finaliza o saber absoluto depois dele tratar da religião. Aí a gente sempre fica com aquela impressão de que quando o Hegel está tratando do saber absoluto, obrigatoriamente aquilo ali está vinculado à religião, quando não obrigatoriamente precisa, né? Pode ser que esteja, né? Mas pode ser que não seja nada do que a gente esteja imaginando. Aí você pode pensar assim, puxa, quer dizer que assim você vai ficar nessa dúvida, pode ser que o saber absoluto esteja vinculado à religião, pode ser que não. Aí fica a gosto do freguês, né? Porque também antes de a gente fazer essa conexão entre se realmente está ligado à religião ou não, a gente precisa primeiro responder se realmente a fenomenologia do espírito dá conta do projeto de sistema do Hegel, né? Aí tem isso. Eu gosto mais de falar assim, sobre a fenomenologia do espírito como uma expressão de um projeto filosófico, né? Se o sistema está ali, eu ainda tenho dúvida até hoje, como nas minhas poucas leituras que eu tenho do Hegel. Também não tenho isso muito aprofundado, não. Mas uma boa saída, né, assim, sobre essa questão do saber absoluto, era imaginar que ele sempre está acompanhando a consciência, né? Porque a consciência ela já é absoluta, ela só não sabe que é, né? E no final do processo, se a gente imaginar que o saber absoluto ele termina, né, um itinerário, ele começa um outro, né? Que aí o Hegel não precisou, eu acho que, se demorar nisso, porque ele imaginou que a gente, como leitor, tinha pego, né? Eh, esse pulo, né, dele. Quando, na verdade, eu não vou mentir para você, na leitura da Fenomenologia do Espírito, não dá para pegar esse pulo, não. A gente fica aí escutando intérpretes para poder, pelo menos, chegar a uma conclusão dessa que ainda não está muito sustentável. Tá, tudo bem, é o saber absoluto. Quer dizer que o saber absoluto vai virar uma proposta inicial, porque eu tenho medo de dizer que é uma tese, né? Mas, enfim, é só para dizer que a leitura da fenomenologia do espírito, ela vai se descascando, né? Não se dá de primeira, não é isso? E aí eu vou parar de falar, porque senão eu vou passar a tarde todinha. Obrigado, viu? Não, interessante, interessante, Rodrigo, porque, veja, eu tinha a percepção de leitura de que a fenomenologia ela era um projeto, uma propedêutica, certo? Eu tinha essa percepção. Sendo ela uma propedêutica, aí eu fiz uma pesquisa sobre filosofia da religião em Hegel. Aí, no caso, eu preparando meu relatório e tudo mais e tal, e conversando com alguns pesquisadores e tal, e eu vou e envio alguns textos para receber alguns pareceres e tal. E em um dos textos eu lanço a tese de que o conceito de religião na fenomenologia ele ainda está muito vinculado a esse desenvolvimento da consciência, né? E eu coloco essa parte não como parte do sistema, mas como parte de um projeto de exposição do desenvolvimento da consciência e praticamente como um projeto epistemológico ainda, né? Ainda não como parte da sistemática ontológica hegeliana. Eu levei uma chibatada de um, né, dos meus interlocutores, né, com muito mais carreira que eu e tudo, e ele disse, não, mas por que que você está falando isso? Né? Porque aí eu fui e argumentei, não, porque como a fenomenologia do espírito seria uma obra de entrada ao sistema, então ela nos prepara ao sistema e depois que eu concluo o sistema, aí inicia-se todo o processo de apresentação apresentação do mundo, apresentação das coisas, apresentação do desenvolvimento real do espírito, que essa consciência é capaz de compreender. Aí, e estou me baseando no final da enciclopédia, quando ele lança
aí sim, sistematicamente, né, lá, aquelas partes e tal. E aí ele foi e disse, e é justamente nesse final da enciclopédia que eu vou lhe pegar pelo pé, porque no final da enciclopédia ele lança muito bem a questão de que você tem a arte, depois você tem a religião e depois você tem a filosofia como etapas de desenvolvimento do espírito. O saber absoluto é um tipo de absoluto. Aí, Zonia, voltando à percepção do Cirne Lima. É o absoluto. Então, note, os ciclos do absoluto, eles acontecem no decorrer do sistema. Você tem o primeiro ciclo, a apresentação, o saber absoluto. O segundo ciclo, você tem a apresentação, a ideia absoluta. O terceiro ciclo, você tem o espírito absoluto. Só que em todos eles, quem está se apresentando? São três absolutos ou é o mesmo absoluto? Aí eu disse, é o mesmo absoluto. Aí ele disse, então, não é uma questão, não cabe à sua interpretação de compreender que lá a etapa da religião da, da fenomenologia está acontecendo só a nível da consciência. Ela está acontecendo no absoluto. Aí eu disse, oh, mas agora deu mesmo, porque isso me traz mais problemas do que soluções. Aí ele disse, boa noite. Aí me deixou com esse abacaxi, entendeu, Rodrigo? Realmente, basicamente ele me deu a entender o seguinte: é isso, há essas duas interpretações, eu estou lhe deixando agora ciente de que isso não é uma questão facilmente resolvível. Aí, conversando com o professor Manuel Moreira, aí o Manuel vai e diz: lembre-se que lá em 1832 ele estava refazendo as obras. Só que aí ele morreu. Em 31, né, 31, 1830, por aí, ele estava no processo de revisão. Ele ia revisar a fenomenologia, ele ia revisar a ciência da lógica, só que aí ele morre, né? Nos últimos documentos, nós temos indícios de que possivelmente ele iria rever alguns, porque ele não tinha, como demonstram os cursos, quando você vai para os originais dos cursos, ele não tinha pudor nenhum de fazer essas revisões. E realmente, quando você pega o Convolute, né, quando você pega o texto de 1820, 1821, 1824, 27 das lições de filosofia da religião, rapaz, são outros textos. Ele muda parágrafos inteiros, ele inverte, e ele não tem o menor pudor disso, entende? Então, realmente é uma perspectiva que deixa a gente meio. Nós que estamos estudando a sério o pensamento, assim, são nós, os puristas, certo? Os historiadores da filosofia hegeliana, a quem interessa esse tipo de discussão do texto do Hegel, tá? Aí você diz, qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? Esse tipo de estudo, né, tem impacto na academia, das pesquisas científicas, no que tange ao avanço da ciência filosófica, certo? A discussão do que é dialética, de como a dialética hegeliana impacta sobre a dimensão econômica, social, cultural, isso daí tem impacto direto na vida das pessoas, né? Essas discussões de vírgulas, de uma tradução, nos interessam aqui a nós de um círculo mais fechado. E não tem seu motivo de ser, não tem motivo da gente dizer, não é para ter esse tipo de. É para ter sim. Tem gente que não gosta que critica esses ciclos. Quando você vai para o encontro da sociedade Hegel, aí você tem muita dor de cabeça. Dor de cabeça, mas não é de briga, não. É porque as falas, as conferências, você, você piscou, você não está entendendo mais o que é que está acontecendo na sua frente. Porque são muito densos, né? E realmente é tão denso a ponto, né, que se vocês lembram e vocês estão participando,
nos últimos, nós temos que receber os textos com antecedência, porque realmente a gente não acompanha. Um texto para você estar ouvindo na hora, você não consegue. Você tem que receber o texto com antecedência, marcar e depois ouvir o cara falando para ver se você entendeu legal e depois partir para o debate. Que aí você tem fruto no evento, né? E, nesse caso aqui específico, você tem esse problema mesmo de até onde é que eu posso interpretar esse final da fenomenologia como uma evolução, uma parte do sistema filosófico do Hegel, e até que ponto eu tenho que entender como um processo de preparação, formação para que eu entenda o sistema. Né? Então, tem esse elemento de que ele é uma preparação, mas ao mesmo tempo tem esse elemento que ele já é o sistema em uma dimensão menor sendo apresentado para você. Então, por exemplo, o meu orientador de pesquisa, professor Eduardo Chagas, ele diz o seguinte: eu posso partir de qualquer parte do sistema do Hegel. Eu posso começar a ler da filosofia do espírito, depois chegar na lógica e depois ir para a natureza. Ou eu posso começar da natureza, depois ir para o espírito, depois ir para a lógica. Eu posso, não importa onde eu comece, desde que eu siga as outras três etapas, as outras duas etapas. Eu não posso ser anárquico, né? Vou ler a filosofia da natureza, depois eu vou ler a lógica e por último eu vou ler o espírito. Aí você está se complicando desnecessariamente, mas ele diz, o começo desse ciclo, não importa onde você começa, porque você vai ter... Aí, se você amplia esse quadro, você pode começar a ler da filosofia do direito, contanto que você depois volte lá para a fenomenologia e depois vá para a lógica, depois vai para a natureza, depois vai para o espírito. Você pode começar da filosofia da história, contanto que você volte, entendeu? Então você pode fazer o circuito, começar onde você quiser do circuito, mas você tem que fazer porque é sistemático. Ele não é aforismático como o Nietzsche. O Nietzsche você pode ler uma obra só e fica só naquela obra e está muito bom. Entendeu? Porque ela se fecha em si mesma. Ela não tem dependência nenhuma, a genealogia não tem dependência nenhuma do além do bem e do mal. Mas as obras do Hegel, não, elas têm dependência. Então você tem que fazer o circuito todo, por mais chato que seja. Então, a enciclopédia, ela nos auxilia, mas ela depende da filosofia do direito. O último capítulo, sem a filosofia do direito, é vão, porque ela vai citar, vai ser apresentada aqui a ideia do Estado, mas como o Rodrigo disse em relação ao saber absoluto, vai ser só um cheirinho, assim, ó. Olha aqui o que está ali esperando no próximo livro, sabe? Então, vai ter reflexões sobre história? Vai ter reflexões sobre estética? Vai, mas não é a reflexão, o debate, entende? Ok? Aí a Carita. Carita, você quer só que eu leia ou você quer fazer uma apresentação da questão? Não, foi só um comentário assim, meio que avulso mesmo, porque me remontou a questão que você estava falando da consciência escrava e daquela figura do servo e do senhor no Hegel, né? E que o Marx vai usar pra caramba aquilo lá. E aí, quando você fala assim que é um dinamismo que a consciência não está muito consciente daquilo e que isso está carregado de um certo sofrimento, aí me lembrou desse momento dessa etapa, né, do desenvolvimento da consciência na consciência infeliz, em que ela tem esse sofrimento, né, quando ela se dá conta disso, nesse itinerário que a consciência vai tratando ao longo da fenomenologia, tem essa dor, essa angústia de se dar conta dessa cisão primordial que funda, né. Aí eu só foi um leve comentário mesmo, assim, porque me remeteu, que você tinha chegado a falar da consciência feliz, e quando você estava falando, e eu nunca tinha pensado, assim, né, nessa perspectiva, que eu tenho uma leitura um pouquinho, assim,
bem impregnada. Eu estudo mais o Hegel, em particular, filosofia do direito, pouquíssimas partes, e a fenomenologia, que eu foquei nessa parte, inclusive, da consciência infeliz, mas costumo ler bastante Marx. Então, assim, quando você falou do embate da consciência escrava e da servil, né, que depois até o Nietzsche vai pensar aí, mas não vai dar os devidos créditos, enfim, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de ser a mesma. Aí eu achei muito interessante, e aí me remeteu a, quando ela se dá conta que é a mesma, tem essa dor, né? Esse sofrimento Justamente. próprio da consciência infeliz. Mas era só isso mesmo. Eu não consigo nem abrir a boca aqui no grupo, porque estou mais para aprender mesmo. Mas não é algo legal? Quando eu estava na graduação, aí, primeira apresentação sobre a fenomenologia, aí vem aquele chavão, né? A fenomenologia é um romance da consciência, é uma grande novela da consciência. Aí aquilo assim, é tão brega, sabe? Que você não dá tanta importância para isso. Só que aí, hoje, depois da primeira, da segunda, da terceira leitura, quando você vai vendo esses desenvolvimentos, sabe, Carita? Foi isso que eu percebi. Quando eu cheguei na consciência feliz, e quando eu fiz a leitura, e quando eu percebi esse lance de ser a mesma consciência, e quando eu chego na consciência feliz, aí me veio isso na cabeça. Isso é muito de novela, muito noveleiro. Eu disse, caramba, coitada da consciência. Ela percebeu, entende? Ela, eu fiquei com pena da personagem, porque ela se vê nessa situação. Aí, por isso que aí você tem a situação de que ela vai ter que começar a tentar sair daquilo. E aí as opções que se tem, elas foi ficando um filme de terror, porque a razão observadora, aí depois aí começa aquele negócio de frenologia, que é aquilo. Aí eu fui com pena da consciência até chegar no espírito, e aí você vai vendo as coisas começando a fluir, aí tome o terror, aí começa outra questão muito tensa no livro, né, com a Revolução, aí depois vem a religião, aí você começa a ver aquele lado espiritual da religião natural, aí depois toda a complicação do âmbito religioso que entra em cena, e, e toda aquela questão de se modelar, né, do obreiro e tudo, e depois você chega no capítulo final, né, que é esse capítulo mais libertador, embora você fique com aquela sensação que o Rodrigo diz, e aí, o que é que vai acontecer, né? E agora? Aí você fica, aí, próximas cenas do próximo capítulo é a ciência da lógica, são as cenas do próximo capítulo, né? E aí você entende, não, agora sim, a consciência está incapaz, o espírito agora pode se pôr no mundo, agora começa a grande narrativa, começa a grande odisseia, começa o mundo começa a ser posto como objeto de estudo, né? Então, no caso, é muito interessante nós passarmos por esses processos na leitura do Hegel, né? O problema é que a gente envelhece, esse é que é o problema. O problema é que isso leva muito tempo, sabe? E essas leituras que eu estou falando para vocês são coisas de 10 anos atrás, né? De 2011, quando eu estava em puro processo de doutorado e tudo. E agora faz um bom tempo, né? Eu comecei a ler isso tudo aqui em 2006, quando eu comecei a ler Hegel, né? Para mim foi ontem, mas os meus cabelos aqui me dizem o contrário. O Jonas coloca que o resgate do hegelianismo para se tratar as questões histórico-sociais é essencial. O neocantismo hegemônico hoje tem consequências sociais ruins. Karl Popper, por exemplo, de neocantiano influente, aborda uma série de posturas, principalmente na sua filosofia social, justamente pela sua busca de negar a dialética hegeliana
ao próximo do que Schopenhauer também objetivou. O lance do Karl Popper, né, ele tem uma rixa ideológica, né, com essa perspectiva mais dialética, né? Ele tem uma rixa mesmo com essa perspectiva, porque ele vincula a um certo autoritarismo. Aí aquele livro dele, que é Os Inimigos da Sociedade Aberta, é meio que um manifesto político, né, dele, né, em relação ao que acontecia no leste europeu, né? Então, você tem que dar um desconto aí, tem que contextualizar bem a obra, né? Então, você tem ali uma crítica ao Platão, o primeiro inimigo da sociedade aberta. Aí você tem uma crítica ao Hegel, que é o segundo inimigo da sociedade aberta. E aí você tem a crítica ao último inimigo da sociedade aberta, que é o Marx, né? E aí todos eles levaram a sociedade a quê? Aí você tem o grande monstro do comunismo, né? E tem que ser ali trabalhado desde no seu surgir, no seu começo, né? Então, o Karl Popper eu sempre vejo com muito cuidado, assim, essa crítica que ele faz, sabe? Agora, essa crítica é a crítica da filosofia analítica, né? Não esqueçamos que o Karl Popper, ele é um analítico do Círculo de Viena, né? Ali debatendo com o Círculo de Viena, lembrando que os primeiros analíticos, que são o Frege, o Wittgenstein e o Bertrand Russell, eles tinham um objetivo bem claro que foi convertido em problemas de âmbito da filosofia da linguagem, né? Vínculos com a tentativa de, saindo ali de uma filosofia da matemática, poder justificar a filosofia e livrar a filosofia dessa proposta idealista, né? Então, dessa proposta metafísica inconsequente, linguisticamente falando, né? Então, e temos esses caras aí que tentam fazer aquilo que o Strawson chamava de uma saída terapêutica que a filosofia tinha que fazer. Já a galera do Círculo de Viena, eles têm uma perspectiva muito mais. A preocupação deles era com a ciência, fundamentar a ciência, né? Como é que eu fundamento as ciências? E o Popper estava no meio dessa discussão. Quando ele parte para fazer essa pesquisa, essa crítica à sociedade aberta e seus inimigos, ele está meio que fora do. É um texto fora do contexto das pesquisas que ele estava fazendo de fundamentação científica, né? Então, você tem que dar esse desconto aí. É o Bertrand Russell falando de casamentos. O Russell escreveu sobre uma de coisa, gente. Se você imaginar, esse cara escreveu, sabe? Então, você tem que dar esses descontos. É o Chomsky hoje falando de um bocado de coisa. Quem começou a ler o Noam Chomsky agora, não consegue pensar que ele é um dos maiores linguistas do século XX, entendeu? Da história, né? Ele não consegue fazer essa relação, porque ele fala só sobre questões políticas, 11 de setembro, essas coisas e tal. Então, penso que um dia eu encontrei uma pessoa que dizia que ele era um jornalista, né? Esse jornalista aí fez tipo um documentário aqui. Eu disse, quem? O Noam Chomsky? Um jornalista, pô. Então, tem que fazer essa compreensão. E o Schopenhauer, né? Schopenhauer, um monstro sagrado da história da filosofia, que perdeu seus tempos com as picuinhas, né? O Schopenhauer é aquele cara que, se eu tivesse lá, eu batia nas costas deles e dizia: você não precisa disso, amigo. Você não precisa disso, amigo. Vamos lá, que a sua filosofia é muito boa, né? Vamos se preocupar aqui com a vontade, com a representação. Deixa esse Hegel para lá. Beijinho no ombro para ele, entendeu?
porque isso daí só serviu para encher lorota em livro de história da filosofia, sabe? Porque no final das contas, muito se fala sobre essa relação quebrada entre Hegel e Schopenhauer, e cadê o livro do Schopenhauer que critica o sistema hegeliano? Onde é que está essa crítica veemente, essa resposta do Schopenhauer à lógica do Hegel? Sabe? Ninguém liga para isso, entende? Ninguém escreve especificamente sobre isso. E às vezes são coisas que me irritam isso, sabe? Vamos se preocupar com o texto. Onde é que está isso textualmente? Onde é que está a obra? Onde é que está isso em vontade de representação? Não vamos ficar nesses chavões, não, né? Vamos encontrar onde é que está esse debate. Porque o Kierkegaard, ele é muito crítico do Hegel pelas aulas que ele teve do Schelling. Aí ele escreve o ou. Aí quando você vai lá no texto Kierkegaardiano, que recebe esse nome, né? Ou é uma crítica ao começo da ciência, uma crítica ao sistema dialético que está lá na ciência da lógica. Aí você tem realmente o Kierkegaard colocando aí o seu posicionamento em relação ao sistema do Hegel. Não é ele não gostava do Hegel. Então eu gosto de colocar a partir desses pontos. Vamos aqui no 2. É só meme mesmo. É só memes, né? Só serviu para isso, cara. 30. Os objetos da antiga metafísica eram, de certo, totalidades que pertencem em si e para si à razão. Ao pensar do universal em si, concreto, alma, mundo, Deus. Mas a metafísica os recebia da representação. Punha-os no fundamento como sujeitos dados e prontos, pela aplicação que lhes fazia das determinações de entendimento. E somente nessa representação tinha o critério para julgar se os predicados eram ou não adequados e satisfatórios. Eu acho que, assim, dos parágrafos aqui que nós temos, esse eu acho que é um dos mais claros, assim, depois do que foi anunciado anteriormente. Aqui não tem muito espaço para interpretação, né? Ele deixa tudo muito transparente. Ele diz que o pensamento dos seus contemporâneos, o pensamento da metafísica clássica, ele era muito unilateral por conta disso, porque ele captava as representações, que são as representações? São as nossas criações, a criação de imagens, né, que nós fazemos quando nós queremos conhecer as coisas. Nós representamos as coisas em nossa mente e, a partir daqui, nós vamos criar ideias, conceitos a partir dessas representações. Só que nós recebíamos essas representações e estabelecíamos que eles eram prontos, né? Sujeitos dados já prontos. E aí, pela aplicação que lhes faziam, determinações de entendimento. Das determinações de entendimento. Em Hegel, bizu, né? Uma dica. O entendimento em Hegel sempre vai ser unilateral, embora ele vá ser essencial. Mas quando Hegel chama algo de entendimento puramente, é porque ele está considerando um processo formal, um processo que não compreende esse aspecto dialético, esse aspecto relacional, esse aspecto silogístico complexo do real, tá? Então, determinações de entendimento são determinações ainda pobres, conceitualmente falando. A razão
é que traz em si a palavra razão, quando ela é anunciada aqui no texto hegeliano, é esse termo é que traz o peso da dialética. O entendimento, não. O entendimento ele não traz o peso da dialética. Ele traz o peso da unilateralidade, da formalidade. Certo? Então, na maioria das vezes, existirá alguns contextos, claro, que você não vai fazer essa interpretação, mas na maioria você vai ter essa chave de leitura que ajuda muito a você ir entendendo as críticas que ele faz. Aí você cristalizava essas representações e utilizava-as como um critério, né? Um critério para julgar esses predicados que você definia as coisas a partir desses predicados, né? E aí, olha o que é que você estava definindo. Você estava definindo o que era o concreto, você estava definindo o que era a alma, você estava definindo o que era o mundo, você estava definindo o que era Deus. E o Hegel tinha razão quando ele diz isso daí não são coisas fáceis de serem definidas. O que é concreto? Certo? O concreto é só aquilo que é sensível ou existem pensamentos concretos? Então, olha aí, eu tenho o direito, e aí é a relação, por exemplo, que o Hegel tem com a filosofia analítica. Ó. Eu tenho o direito de usar o termo concreto relacionando-o com o termo pensamento? Existe pensamento concreto? Ou concreto é uma palavra que só é aplicável àquilo que é sensível? Qual o meu direito de uso do termo concreto? Eu só posso ter essa compreensão de uso do termo concreto quando eu souber quais são as relações que constituem conceitualmente o termo concreto. O que é a concretude? O que significa ser concreto? Está circunscrito ao sensível, ao empírico, ou é algo que está para além do empírico? Se é algo que está para além do empírico enquanto um sentido, enquanto um significado, então eu posso conceituar um pensamento como concreto. Então, note como é mais profundo, mais complexo do que parece. Certo? E às vezes você usa indiscriminadamente os termos. Então, o que é uma alma? O que é mundo? O que é Deus? Então, são essas questões que o Hegel está aqui enfatizando. Ah, claro, claro. Jonas colocou aqui que não existem filosofias inocentes, né? Não, né? Mas eles não são inocentes em seu tempo. Eles não são inocentes em seu contexto. Passados 200 anos, você olha e você diz, é muita inocência, né? Por quê? Porque aí nós já temos uma série de processos, uma série de compreensões que eles não tiveram acesso, o que demonstra para nós uma certa inocência, uma certa ingenuidade, que para eles na época era, você imagina, a primeira pessoa que conseguiu ver uma lâmpada elétrica ou coisa do tipo, nesse sentido que eu estou falando, né? A inocência de ver isso, né? Então, no caso, você tem, claro, muita perspicácia nos filósofos, né? É claro que nós temos, dentro dos seus contextos, né? E não há nada que fuja do ideológico social. É uma coisa que hoje nós somos capazes de dizer. Hoje, né? Na Idade Média é um contexto que era mais difícil de ser apreendido, né? De ser compreendido por
mesmo por um intelectual como Nicolau de Cusa, por exemplo. Vamos seguir. Aqui, nós chegamos aqui no nosso, né? Vamos concluir aqui o 31, para a gente avançar nos próximos. As representações da alma, do mundo, de Deus, parecem inicialmente fornecer ao pensar um apoio fixo, mas, além de estar misturados com elas o caráter de subjetividade particular e poderem assim ter uma significação muito diversa, são antes elas que têm de receber a determinação fixa, graças somente ao pensamento. Toda proposição exprime isso, pois somente pelo predicado, isto é, em filosofia, pela determinação de pensamento, é que se indica o que é o sujeito, quer dizer, a representação inicial. Deixa eu ver o tamanho da nota. Dá para ler a nota. Na proposição Deus é eterno, etc., começa-se com a representação Deus. Mas o que ele é, não se sabe ainda. Só o predicado enuncia o que ele é, pois esse motivo, no nível lógico, em que o conteúdo é determinado única e exclusivamente na forma do pensamento, não é apenas supérfluo fazer. Dessas determinações, predicados de proposições cujo sujeito seria Deus ou absoluto, termo mais vago. Mas isso seria também a desvantagem de evocar outro critério que é a natureza do pensamento mesmo. Aliás, a forma da proposição, ou mais precisamente, a do juízo, é imprópria para exprimir o concreto. E o verdadeiro é concreto. E o especulativo? O juízo é, por sua forma, unilateral. E nessa medida, é falso. Então, ele conclui aqui, ó, que essas representações, elas, claro que têm o seu valor, né? Elas são, para o pensamento, um apoio fixo. Com elas, nós construímos nossas visões de mundo, nossos horizontes de sentido. No entanto, ele chama a atenção de que nós temos que considerar que elas estão misturadas a um caráter de subjetividade particular. E isso é aquilo que ele estava querendo nos mostrar lá na fenomenologia do espírito, quando ele diz que a substância ela é uma relação de sujeito e objeto, né? E podem ter uma significação muito diversa. São antes elas que têm de receber a determinação fixa, graças somente ao pensamento. Essa subjetividade particular, ela tem que ser considerada, não enquanto a subjetividade do Zuenir, a subjetividade do Rodrigo, a subjetividade do Jonas, mas a subjetividade do cognoscente, a subjetividade em geral, ela tem que ser considerada, certo? Então, no caso, essa particularidade da subjetividade tem que ser considerada. Toda proposição exprime isso. Somente o predicado, pela determinação de pensamento. Aí nós já tivemos determinação do entendimento, determinações de razão, e agora determinações de pensamento. É que se indica o que é o sujeito. Somente pelo predicado se indica o que é o sujeito. Quer dizer, a representação inicial. Lembre-se que o que é que ele disse no parágrafo anterior? Ele disse que a metafísica antiga e o pensamento moderno, contemporâneo dele, eles partem da representação, certo?
E essa representação, ela é o apoio fixo, tá? Só que eles já partem dessa representação como se ela fosse algo já dado, um sujeito dado. Eles não ligam para o processo de formação dessa representação. E aí ele vai dizer aqui, nessa parte aqui, ó, que esse sujeito, ele possui um processo de formação. E esse é o pulo do gato hegeliano, né? Toda proposição exprime isso. Porque somente pelo predicado é que se indica o sujeito. Na relação do predicado com o sujeito. Aí, nessa relação, é que nós temos a representação inicial. Então, nós não podemos pegar essa representação inicial e simplesmente assumi-la de uma forma completamente acrítica. Nós temos que primeiro entendê-la para depois assumi-la. É isso que o Hegel diz que vai fazer. E é isso que ele está denunciando que não se faz na época dele. E por não se fazer, e é por isso que o pensamento ficou suscetível da crítica kantiana. Entende? Por isso que ele coloca aqui, ó, quando você faz uma proposição sobre Deus é eterno, você começa com a representação de Deus, né? Que Deus é alguma coisa. Então você diz que Deus é eterno, mas você não sabe ainda o que Deus é. Quando você diz Deus é eterno, certo? Você está assumindo que Deus é alguma coisa e você está atribuindo a ele um predicado, ser eterno. Mas como é que você me garante essa eternidade a Deus? Como é que você chegou a esse predicado? Como é que você fundamenta essa asserção? Só o predicado enuncia o que ele é. Por esse motivo, do nível lógico, em que o conteúdo é determinado única e exclusivamente na forma do pensamento, não é apenas supérfluo fazer dessas determinações predicados de proposição, cujo sujeito seria Deus ou absoluto, termo mais vago. Mas isso teria também a desvantagem de evocar outro critério, que é a natureza do pensamento mesmo. Outro critério, você teria que partir de um outro, puxar um outro fundamento. Você iria carecer de fundamento que não fosse pensamento. E esse é o problema, essa é a grande questão. Você teria que fundamentar. Você tem que fundamentar o processo pelo qual você chega a essas conclusões. Você não pode partir dessas conclusões. Então, basicamente, aqui ele está preparando o terreno para a primeira parte da lógica, que é como se faz o começo da ciência. Nós vamos chegar lá, não é isso? Onde ele vai mostrar como é que, da relação ser e nada, né? Como é que você constrói um fundamento a partir daí. Quem é que ele está criticando aqui? Cogito ergo sum. Quem é que ele está criticando aqui? O eu fichtiano. Quem é que ele está criticando aqui? O eu e o mundo, o eu e o outro, schellingiano. É o tiro de pistola do Schelling, o tiro de pistola do Fichte. Né? A intuição intelectual. Ele está fazendo essa crítica a você partir de proposições que não têm fundamentação. Né? Aí ele vai concluir. Aliás, a forma da proposição, ou mais precisamente a do juízo, é imprópria para exprimir o concreto. E o verdadeiro é concreto. Né? E o especulativo? O concreto e o especulativo.
O juízo é, por sua forma, unilateral. Nesse tipo de pensamento, o juízo, o parecer das coisas, é unilateral. E tudo que é unilateral para o Hegel é falso. Simples assim. Alguém tem algum parecer sobre isso, para a gente ir já nos encaminhando para o final? Alguma questão? Eu já vou aqui retirando. Zoeni lançou aqui uma questão. A relação entre predicado e sujeito no nível da representação é de exterioridade. Isso faz-se no nível do juízo e não do silogismo. Ainda não é o nível do conceito, justamente. Justamente. Aí é isso que ele está evidenciando aqui na introdução, e é isso que ele vai, por isso que ele está justificando para iniciar o começo da ciência, o começo da ciência da lógica. Aí ele vai entrar na qualidade, depois ele vai entrar na doutrina do ser, depois na essência, depois no conceito, para expor essa proposta silogística, né? Que foi, quem quiser ver essa proposta silogística, aí volta para a sessão de estudo, que o Rodrigo apresentou no começo da apresentação dele, um quadrozinho da proposta silogística do Hegel. Tá? Isso. Aí você tem os níveis. Tem um texto, só para a gente concluir, que eu vi que traça a dialética hegeliana num quadradinho assim. Não sei se vocês já viram esse quadro. Depois, no próximo encontro eu posso trazer só para projetar aqui, que estabelece quatro momentos do sistema. Então você tem o ser em si, o ser para outro, ser aí, o ser para si e o ser em si para si, que seria uma forma de Rodrigo de não falar de uma nova tese, né? Seria um novo começo, né? Começou, é um novo em si, mas é um ser em si para si, porque ele já passou por um ciclo, né? E aí ele abre um novo ciclo. Para mostrar que o ciclo ele vai ser constantemente realizado, mas ele não fecha-se em uma tríade. Ele nunca se fecha em uma tríade. Esse quarto momento, ele sempre é o início do novo, né? Ele é o ele ele está pisando, ele é alfa e ômega, né? Ele é começo e fim. O quarto momento, né? Ele é esse comum de dois gêneros, porque quando você chega nele, você começa o outro. Ele é o final e o começo. E é muito bom esse quadrinho. É o Timmermans que faz isso, naquela coleçãozinha da Estação Liberdade, volume do Hegel. Tá lá. Ok, gente, então é mais detalhado isso mesmo. Então, gente, eu creio que a gente chegou aqui no nosso teto. Eu quero agradecer muito. Dê uma olhada lá no trecho que o Rodrigo enviou para debate. Quem quiser enviar algum trecho escrito para nós analisarmos, principalmente sobre essas partes aqui que nós estamos trabalhando, pode enviar no decorrer da semana para a gente ir pensando. Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, cuidem dos seus e até semana que vem. Abraço.